Os anos 80, uma década mágica, cheia de cores, músicas inesquecíveis e, claro, desenhos animados que marcaram nossa infância. A gente corria da escola, jogava a mochila no sofá e ligava a TV, ansiosos por mais uma aventura. Mas, vamos ser sinceros, nem tudo era perfeito. Entre heróis corajosos e mocinhas em perigo, existiam eles, os vilões. Alguns eram geniais, outros nem tanto. Hoje, vamos abrir o baú da nostalgia e relembrar aqueles vilões dos anos 80 que, sinceramente, nunca deveriam ter saído do papel. Antes de começarmos essa viagem no tempo, se você também sente saudade dessa época e quer reviver esses momentos com a gente, já deixa o seu like e se inscreve no canal. Sua inscrição ajuda a manter viva a chama da nossa infância e nos motiva a trazer mais memórias como essa. Conto com você. Vamos começar com um que, até hoje, me faz coçar a cabeça de confusão. O Dr. Garra, do Inspetor Bugiganga. Pensem comigo, o cara era o líder de uma organização criminosa internacional chamada M.A.U.T.O.R.D. Tinha recursos ilimitados, tecnologia de ponta, um gato que provavelmente era mais inteligente que muitos de seus capangas. E mesmo assim, ele nunca conseguiu derrotar um inspetor desastrado e cibernético que mal sabia usar as próprias bugigangas. A frustração era real. A gente via aquela mão metálica, ouvia aquela voz grave e ameaçadora e esperava um plano maligno à altura. Mas, semana após semana, o plano era sempre frustrado pela Penny e pelo seu cachorro, Cérebro, enquanto o bugiganga levava todo o crédito. Dr. Garra, você tinha tudo para ser o maior vilão de todos, mas se tornou o rei da incompetência. A gente nunca viu seu rosto, e talvez seja melhor assim. A decepção seria grande demais. Agora, vamos falar de um que era mais cômico do que assustador. O Esqueleto, de He-Man. Sim, eu sei. Ele é um ícone. Aquela risada estridente ecoa em nossas mentes até hoje. Mas vamos analisar friamente. O cara vivia em um castelo em formato de cobra. Tinha um exército de capangas que mais pareciam saídos de um circo de horrores, como o Homem-Fera e o Mandíbula. E qual era o grande objetivo dele? Conquistar o castelo de Grayskull. Justo, mas seus planos eram tão absurdamente falhos que chegava a ser engraçado. Ele tentava de tudo, disfarces ridículos, invenções que explodiam na cara dele, alianças que sempre davam errado. No final de cada episódio, lá estava He-Man, o homem mais forte do universo, jogando o esqueleto para longe e nos ensinando uma lição de moral. A verdade é que a gente torcia um pouco para o esqueleto. Ele era tão persistente na sua falha que acabava conquistando nossa simpatia. Ele era o vilão que a gente amava odiar, mas que no fundo sabíamos que nunca venceria. E talvez por isso ele seja tão memorável. Ele representa aquela nossa teimosia de criança, de tentar de novo, mesmo sabendo que o resultado seria o mesmo. E que tal falarmos sobre um grupo de vilões? Os mutantes de Thundercats. Escamoso, Chacal, Abutre e Rataru. Eles eram os capangas do grande e assustador Mamha. Mas, sozinhos, eles eram uma piada. Viviam brigando entre si. Seus planos eram infantis e eles passavam mais tempo fugindo com o rabo entre as pernas do que realmente lutando. A nave deles, o Ninho da Serpente, parecia sempre estar caindo aos pedaços. Eles eram a definição perfeita de muito barulho por nada. A gente sentia até um pouco de pena. Eles só queriam um lugarzinho em terceiro mundo, mas eram tão atrapalhados que não conseguiam nem roubar um lanche sem que os Thundercats aparecessem para estragar a festa. A dinâmica entre eles era a de irmãos briguentos, sempre tentando passar a perna um no outro para ganhar a aprovação de Múmera. O que, claro, nunca acontecia. Eles eram o alívio cômico necessário, mas como vilões de verdade, deixavam muito a desejar. Agora, vamos para o mundo da fantasia e da fofura com o Gargamel, de Os Smurfs. O objetivo de vida desse bruxo era capturar os pequenos seres azuis. E para quê? Dependia do episódio. Às vezes era para transformá-los em ouro, outras vezes para fazer uma sopa. A inconsistência já começa aí. Mas o pior era a sua execução. Ele vivia numa cabana caindo aos pedaços, com um gato, o Cruel, que era 1000 vezes mais esperto e cínico do que ele. Gargamel criava poções que sempre davam errado,
armadilhas que ele mesmo caía e planos que eram descobertos pelo Smurf gênio em 5 minutos. A gente assistia e pensava: sério, Gargamel? Com tantos problemas no mundo, sua maior preocupação são essas criaturinhas que vivem em cogumelos? Ele era a personificação da obsessão inútil. A cada "eu odeio Smurfs" que ele gritava, a gente ria, porque sabíamos que na semana seguinte ele estaria de volta, com um plano ainda mais ridículo e fadado ao fracasso. Ele não era mau, era apenas patético. Mudando um pouco de ares, vamos falar do Comandante Cobra. DJ Joe, o líder da organização terrorista Cobra, que queria dominar o mundo. Parece sério, né? Mas na prática, era outra história. Com sua voz sibilante e seu capacete espelhado que nunca saía, ele liderava um exército de soldados uniformizados e incompetentes. Seus planos mirabolantes de dominação mundial eram sempre frustrados pelos verdadeiros heróis americanos. O mais curioso no Comandante Cobra era sua capacidade de gritar com seus subordinados, especialmente com o destro, e depois fugir de forma covarde no primeiro sinal de perigo. Ele tinha acesso a lasers, tanques, aviões de última geração, mas parecia não saber usar nada disso de forma eficaz. Ele era o chefe que todo mundo odeia. Exige muito, entrega pouco e sempre culpa os outros pelo seu próprio fracasso. A organização Cobra tinha potencial para ser assustadora, mas com um líder desses, estava destinada a ser apenas uma nota de rodapé na história das tentativas de dominação global. E o que dizer do Vingador, de Caverna do Dragão? O Vingador, esse é polêmico. Eu sei, ele era poderoso, tinha um chifre, asas de demônio e cavalgava um corcel das trevas. A aparência era impecável para um vilão. Ele era o medo em pessoa. Mas qual era o problema? Ele nunca conseguia pegar as armas mágicas de 6 adolescentes perdidos numa outra dimensão. Hank, Eric, Diana, Sheila, Presto e Babi mesmo, com toda a inexperiência e os conflitos internos, sempre davam um jeito de escapar. O Vingador tinha o Mestre dos Magos, seu arqui-inimigo, que ajudava os garotos. Mas ainda assim, a gente fica com a impressão de que, se ele realmente quisesse, teria resolvido tudo no primeiro episódio. Mas não, ele preferia o jogo de gato e rato, o que nos leva a crer que, talvez, ele nem quisesse tanto assim vencer. Ele era a representação daquele obstáculo que parece intransponível, mas que, com um pouco de trabalho em equipe e coragem, a gente consegue superar. Mesmo assim, para um ser tão poderoso, ele falhou espetacularmente. Esses vilões, com suas falhas e planos absurdos, fazem parte da nossa história. Eles nos ensinaram, de forma indireta, sobre persistência, sobre trabalho em equipe, principalmente que nem sempre o mal é tão assustador quanto parece. Eles eram o contraponto perfeito para os heróis que tanto admirávamos. Lembrar deles é como folhear um álbum de fotografias antigas. A gente ri, sente um aperto no peito de saudade e percebe como esses momentos simples, em frente à TV, moldaram quem somos. Cada risada do esqueleto, cada grito do Gargamel, cada fuga do Comandante Cobra está guardada num cantinho especial da nossa memória. E você, qual vilão dos anos 80 te marcou mais? Qual deles você acha que foi o mais incompetente de todos? Deixa aqui nos comentários. Vamos continuar essa conversa e relembrar juntos. Sua opinião é muito importante para a gente. E se você curtiu essa viagem nostálgica e quer mais conteúdo como este, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada inscrição é um abraço em nossa criança interior e nos ajuda a manter essas memórias vivas para sempre. Muito obrigado por assistir e por fazer parte da nossa comunidade. A gente se vê no próximo vídeo.